Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 17 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Sejamos bem-vindos à nossa homilia diária. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Estamos com Quaresma de São Miguel, mas agora, sexta-feira, dia 19, é Missa do Impossível com São José, aqui em Alto Piquiri. Todo dia 19, somos paróquia São José, o padre celebra 2 missas em honra ao glorioso São José. E eu quero convidar você a estar comigo aqui na sexta-feira, então, 6 da manhã, tudo transmitido pelo YouTube, mas você pode estar aqui conosco. E após essa missa das 6 da manhã, nós vamos em peregrinação às nossas capelas, vai aparecer aí na tela para você. É um momento que a gente tem feito de peregrinação com tantos peregrinos, devotos de São José do Brasil inteiro que têm estado aqui conosco. Só esse ano foram mais de 107 cidades aqui conosco. Tem sido muito lindo esses momentos nas nossas capelas, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Judas, enfim. Está sendo muito gostoso. À noite tem outra missa, 19h30. Nessa não tem a peregrinação, mas também é a missa do Impossível com o glorioso São José. Na tela tem um WhatsApp para você entrar em contato conosco e informar a sua vinda. A gente precisa saber quem vem, de onde vem, tá bom? Ainda antes da homilia, Quaresma de São Miguel. Nós temos o Rosário de São Miguel, tá bom? Aqui no canal do YouTube do Padre. Não é o Rosário na oração do terço. Você vai conhecer o que é o Rosário de São Miguel. Uma devoção muito boa para esse tempo de Quaresma de São Miguel. No link, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica e reza junto comigo, ou você digita aí no YouTube depois, Padre Mário, Rosário de São Miguel. Lembrando você que a Quaresma de São Miguel a gente faz de segunda a sábado na missa das 6 da manhã, e tem também o vídeo diário, se você não consegue me acompanhar na missa em algum momento do dia, né, basta você digitar aí também, Quaresma de São Miguel, Padre Mário, hoje é o 3º dia, e lá tem a reflexãozinha com a oração, a invocação a São Miguel Arcanjo. Muito bem, vamos então ao Evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: E de vós também para a minha vinha? Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como... De vez em quando Jesus conta essas parábolas para explicar o reino dos céus, para explicar a dinâmica da salvação de uma pessoa, do mundo, e para explicar a dinâmica da igreja no mundo. E aí então São Mateus reúne aqui, conta aqui para nós, esse discurso de Jesus, essa parábola de um homem que sai, um patrão que tem uma vinha, e ele sai logo cedinho para contratar os empregados do dia, fazer aquela diária. Sai 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, o serviço termina às 6 da tarde. E toda vez que ele sai, ele contrata e vai chamando, né? E combina lá com os primeiros, a galera das 6 da manhã, que vai trabalhar o dia todinho, a vida toda ali, 1 moeda de prata.
no fim do dia. Você viu o evangelho, ele dá uma moeda de prata para todo mundo, e como ele paga uma moeda de prata primeiro aos que chegaram por último, quem chegou primeiro falou assim, bom, acho que ele mudou de ideia, era uma moeda de prata, mas ele está dando uma moeda de prata para esse que trabalhou uma horinha só, para mim ele vai dar 5, 10, e ele dá uma moeda de prata a todos, e aí deu toda a confusão que a gente viu. Mas vamos entender esse evangelho aqui. A vinha é o reino de Deus, é a igreja. O trabalhador lá das 6 da manhã é o povo judeu. O trabalhador das 5 da tarde somos nós, os pagãos, que não somos judeus, né? O trabalhador das 6 da manhã, trazendo mais pro agora, né, da história, é aquele que nasceu na igreja. Eu desde pequenininho gostei, fui levado e glória a Deus. Tô nessa, minha gente, desde que eu me entendo por gente. 5 da tarde é aquele que se converte lá aos 40, 50 anos de idade, por causa que sofreu muito, não importa. Nós vamos entrando na igreja às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 ou 5 da tarde. Nós que entramos desde o início, estamos nessa por quê? Porque queremos uma diária, uma moeda de prata. O que é essa moeda de prata que nós que estamos na igreja desde sempre ganhamos? A Eucaristia é essa moeda de prata, o Espírito Santo, os sacramentos e, claro, a vida eterna. E o que acontece com quem nunca foi convidado, mas enfim, só conseguiu entrar nisso às 5 da tarde, sabe, lá no fim da vida, né? Ele também ganha a Eucaristia, o Espírito Santo, os sacramentos, a Virgem Maria e a vida eterna. Percebe? É dessa justiça, então, que está sendo falada aqui no Evangelho de hoje. A moeda de prata, tanto para quem nasceu na igreja, como para quem chegou por último. Agora, atenção! Quando é que é a minha hora de entrar no reino de Deus? A hora em que eu sou chamado. Não pense você que talvez você está sendo chamado hoje para entrar no reino dos céus às 6 da manhã ou às 9 da manhã, e aí sabendo que quem entra às 5 da tarde também se salva, você fala, eu vou deixar para quando eu ficar velho. Pera lá. Primeiro que você não sabe se você vai ficar velho. Certo? A gente não sabe se hoje é o último dia da nossa vida. Segundo, que quem entrou aqui por último, o patrão pergunta, mas o que vocês estão fazendo aqui ainda desocupados? Já é 5 da tarde. Ninguém nos convidou. Ou seja, as conversões tardias, elas fazem sentido e elas acontecem porque a pessoa de verdade, ao longo da vida, ela nunca ouviu essa voz dentro dela. Pode até ser que ela ouvia fora dela, o pai, a mãe, a avó, vamos para a igreja. Mas lá dentro nunca ressoou. Então veja, meus irmãos, nós não podemos deixar para depois. A hora de entrar no reino é a hora em que eu escuto o chamado. E deve, não, vou deixar para quando eu for mais velho, que eu sou jovem ainda, amanhã velho, será? Então veja, entraram por último porque foram chamados por último. E a gente vê isso acontecendo. Pessoas que tardiamente se abrem à fé, Jesus vai fazer sentido para ele. Mas aí veja o que nós precisamos entender. Qual é a grande recompensa do servo de Deus? É poder servir a Deus. E aqui nós, trabalhadores, talvez a primeira hora, precisamos olhar para dentro de nós. E aí estamos vivendo Quaresma de São Miguel, é um tempo propício para a gente reavivar o nosso amor por Deus. Porque talvez a gente está na vinha, trabalhando, mas a gente está insatisfeito. Se eu soubesse, eu deixava para me converter mais velho. Não, pera lá, é uma honra, é uma alegria poder estar nessa vinha desde cedo. E se a gente assim não sente nem pensa, algo de errado tem na nossa fé. Mas nesse evangelho também, Jesus está revelando o conceito de justiça e misericórdia de Deus. Deus não é injusto. Amigo, eu não combinei uma moeda de prata para você que começou às 6 da manhã. E é justo uma moeda de prata, não é? Então toma. Agora eu quero dar a esse último o mesmo que dei a ti. Você está em inveja porque eu estou sendo bom? Veja, a bondade é algo que supera a justiça. Ela não contraria a justiça, mas ela supera a justiça. E aqui tem algo também para as nossas relações humanas, no que se refere a dinheiro e justiça. Aquele patrão olhou o homem que chegou para o trabalho 3 da tarde, meio-dia, 5 da tarde, e na justiça, na ponta do lápis e na calculadora, pelas horas trabalhadas, ele não deveria levar uma moeda de prata. Só que ele precisava levar para casa uma moeda de prata. Ele é um pai de família. Ele precisa levar essa diária para casa. Porque se eu calcular as horas trabalhadas dele e dar o que é justo não paga a comida, não paga a água e a luz dele. Portanto, meus irmãos, o que é justo aos olhos de Deus? Justo aos olhos de Deus é toda e qualquer prática
obra, retribuição, acerto, que permita à pessoa a sua diária, a sua dignidade, a sua renda mínima para as coisas. Então, na matemática justa, se entra às 6 da manhã, sai 6 da tarde, é uma moeda de prata, se entrou meio-dia, tem que pegar a moeda de prata e picar no meio. Se entrou às 3 da tarde, um pouquinho menos de meio, não é isso? Veja, esse patrão que é Deus não trata o ser humano assim e quer nos ensinar a não nos tratarmos assim. O justo tem que ser o suficiente para que o outro cumpra a sua diária, a sua missão. No caso aqui, sobretudo naquele tempo, só os homens trabalhavam. Eu fui justo com ele, mas agora ele volta para a mulher e para os filhos dele e a minha justiça não o permite fazer o mínimo da sua dignidade. Portanto, a justiça de Deus é a medida que preenche, a justiça de Deus, ela preenche a medida da dignidade humana. E assim deveria ser também com cada um de nós. Mas veja, queridos, todos nós hoje então somos chamados, vamos à vinha do Senhor, né? E bendito e louvado seja Deus pelo horário da nossa vida. Deus é que sabe todas as coisas, mas se ouvimos o chamado, entremos e Ele não nos deixará sem a moeda de prata. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.